Sábado, 27 de fevereiro, você vai assistir nesta edição do Em Cima da Hora. O governo cubano julga na semana que vem 4 presos políticos, mas a comunidade internacional pede que Fidel Castro liberte os acusados. O presidente russo Boris Yeltsin é internado novamente, desta vez para fazer um exame no estômago. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Quatro presos políticos de Cuba vão a julgamento na próxima segunda-feira. Presos desde julho de 97, os dissidentes são acusados de subversão. A informação sobre a data do julgamento foi dada pelo governo à mulher de Vladimiro Roca, um dos 4 presos políticos. Todos integravam o mesmo partido de oposição cubano e foram presos depois de divulgar um documento criticando o regime de Fidel Castro. O documento exalta a Revolução Comunista de 59, mas acusa o governo cubano de não apresentar soluções para a crise econômica do país. O julgamento dos dissidentes será realizado em Havana. Estados Unidos, Canadá, vários países europeus e o Vaticano já pediram ao governo de Cuba que liberte os 4 presos políticos. Encontrado o corpo da última vítima soterrada pelas avalanches de neve na Áustria, uma menina de 12 anos de idade. Ao todo, 38 pessoas morreram. Helicópteros militares de 4 países participam da missão internacional de ajuda às vítimas da tragédia. 100 mil pessoas ficaram isoladas nas montanhas. 50 helicópteros participam da operação de resgate da região do Tirol. As equipes trabalham dia e noite para retirar os turistas ainda isolados pela neve. Este bebê, um menino, nasceu dentro de um helicóptero durante o resgate da mãe. Por causa do risco de novas avalanches, as autoridades locais decidiram manter fechadas algumas estradas que dão acesso às estações de esqui na Áustria. Desafiando a sorte, os franceses não mudaram os planos de férias. Muitas pessoas estão viajando em direção aos Alpes para esquiar, o esporte preferido do inverno europeu. 40 milhões de eleitores da Nigéria vão às urnas para escolher o novo presidente. As eleições marcam a volta da democracia no país. 2 candidatos disputam as eleições depois de 16 anos de regimes militares. O general Olusegun Obasanjo, que já governou o país, lidera as pesquisas de intenção de voto. Em segundo lugar, aparece o ex-ministro da Fazenda, Olufalaye. Os 2 candidatos têm a origem iorubá, etnia majoritária no sudoeste nigeriano. O combate à inflação é a principal bandeira da plataforma política do general Obasanjo. O candidato Olufalaye quer recuperar a economia do país. A Nigéria é grande produtora de petróleo, mas tem uma distribuição de renda desigual. Vários observadores internacionais vão monitorar a votação. Entre eles, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Está em jogo o futuro dos 118 milhões de nigerianos, que vêm sofrendo as consequências de uma série de governos autoritários, envolvidos em numerosos escândalos de corrupção. Os primeiros resultados da eleição devem ser divulgados amanhã. O presidente russo Boris Yeltsin volta a ser internado numa clínica no centro de Moscou. Yeltsin foi submetido a uma gastroscopia, exame de estômago. No início desta semana, o porta-voz do Kremlin divulgou a informação de que Yeltsin estava recuperado de uma úlcera gástrica. E o governador de São Paulo, Mário Covas, já começou o tratamento de quimioterapia no Instituto do Coração, na capital paulista. O governador está internado no INCOR desde ontem à noite e deve permanecer no hospital até segunda-feira. Este é o primeiro ciclo do tratamento depois que ele teve a bexiga retirada por causa de um tumor. O objetivo dos médicos é eliminar qualquer possibilidade de volta do câncer. Ao todo, vão ser 4 sessões de quimioterapia, com intervalos de 3 a 4 semanas. O governador disse que vai se internar sempre aos finais de semana, para não atrapalhar a rotina normal de trabalho. 3 pessoas morreram em São Paulo por causa da forte chuva que caiu ontem à noite na cidade. 2 foram vítimas de desabamento. A desvalorização do real está incentivando o turismo interno. Estrangeiros estão lotando os hotéis de Foz do Iguaçu, que costumam ficar vazios depois do carnaval. Clima tropical e a cotação do dólar nas alturas. Uma combinação perfeita que está atraindo principalmente turistas estrangeiros a Foz do Iguaçu. Só no Parque Nacional, o movimento cresceu 35% no último mês em relação ao mesmo período do ano passado.
Este grupo de turistas israelenses está adorando tudo por aqui, principalmente quando vai trocar dólares por reais. Por turista é bom, por turista muito bom. O colorido da paisagem e a beleza do Parque das Aves em nada lembram as nevascas, garante este turista inglês. Ele veio ao Brasil fugindo do frio europeu. Quem está festejando esta invasão de turistas são os hoteleiros. Nesse hotel, por exemplo, todos os 200 leitos estão ocupados. 95% dos hóspedes são estrangeiros. Além de se divertir muito, os turistas estão gastando mais no Brasil. A tendência deles de gastarem um pouco mais conosco, isso, sem dúvida nenhuma, é uma tendência crescente. O Em Cima da Hora termina aqui. Eu, Sidney Rezende, volto na próxima edição às 11 horas. Você assiste agora ao Globo Ecologia. Até daqui a pouco. Ele é um dos maiores economistas do mundo e faz duras críticas ao FMI. Aconselha o Brasil a esquecer o Fundo Monetário Internacional, negociar diretamente com os bancos credores, abandonar políticas mágicas e mostrar estratégias consistentes para o crescimento econômico. As ideias do professor Jeffrey Sachs. Milênio, com Lucas Mendes. Nesta segunda, 11 da noite. Teresa Salgueiro, vocalista do Madre Deus, grupo português que revolucionou a música contemporânea europeia. Almanac, reapresentação neste sábado, 00:30. A prova de fogo e de resistência de Armínio Fraga. A queda de braço entre Fernando Henrique Cardoso e os governadores. E o Grammy, Oscar da Música para Gilberto Gil. No Globo News Painel desta semana, uma aula de política, economia e música. Globo News Painel, excepcionalmente com Sidney Rezende, neste sábado, 11 da noite. O pai era trabalhador rural, a mãe dona de casa. Como tantos brasileiros, sofreu com a seca e passou fome. A trajetória de Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Estou tentando ver como é que concilio agora a faculdade e a fábrica com o meu trabalho na CUT. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 21:30 da noite. Globo News. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia.
fronteira onde muitos deram a vida defendendo uma pátria ainda sem nome. Território onde nasce a alma poética do gaúcho, que permanece selvagem e indomada. Verde, que o homem insiste em transformar em deserto. Mas tem gente que sabe preservar e manter digna a natureza. Viva a alma gaúcha e livre o vento minuano. Quando sopra o minuano, prenda minha, seu assovio me aperta o coração. Vamos descobrir as nossas fronteiras. Tem mais Brasil no Globo Ecologia. O Globo Ecologia percorreu mais de 1000 quilômetros na fronteira sul do Brasil e dos nossos vizinhos, Uruguai e Argentina. E a nossa descoberta começa pela Estação Ecológica do Taim, no litoral sul do Rio Grande do Sul, a 370 quilômetros de Porto Alegre. Banhados, matas, pastagens e dunas. Tudo isso a gente encontra no Taim. São 32 mil hectares e 10 quilômetros de costa litorânea. Os banhados têm uma rica vegetação aquática. Para cá, todos os anos, migram mais de 230 espécies de aves, originárias dos 2 hemisférios, dezenas de espécies de mamíferos e outros animais. A BR-471, por onde se transporta os produtos do extremo sul do Brasil, atravessa a Estação Ecológica do Taim ao longo de 16 quilômetros. A estrada é uma ameaça aos animais. Um projeto já está saindo do papel para resolver o problema. Esses 16 quilômetros foram divididos em 3 setores. O setor 1 e o terceiro, que serão telados. Uma tela com malha quadrada de 5 centímetros e com altura de 1,30 m. No setor 2, que é o intermediário, serão colocados 2 radares eletrônicos que controlarão a velocidade. Teremos um somatório de 19 túneis que estarão distribuídos nesses 3 setores. Túneis esses que permitirão a passagem dos animais de um lado para o outro da BR. Em termos de percentual de resultado, de eficiência do projeto, nós não temos dúvida nenhuma de que ele vai atingir um percentual bastante próximo de 100% de sucesso. Do banhado do Taim, seguimos pela BR-471 para cruzar a fronteira. Chegamos ao nosso destino, a Reserva Ecológica de Laguna de Castilhos, na região leste do Uruguai. Já na entrada da reserva, somos recebidos por um dos habitantes mais típicos daqui. Bom, aqui no Bosque de Umbus a gente pode chegar muito perto dos animais, como a gente chegou desta ema. E se tem ideia de quantos anos este bosque teria? Bueno, este bosque tiene como bosque aproximadamente unos 3.000 o 3.500 años. No más de eso, porque antes acá era mar. Seguimos as trilhas da reserva. São milhares de umbus que impressionam pelo porte, pela forma e pelos troncos ocos. A gente pensava que o umbu era uma árvore que morava nas pampas da Argentina, sozinho, um aqui, outro lá. Mas depois foi visto que essas árvores sozinhas foram plantadas faz muito tempo. Aqui tem muitos pássaros, a área foi criada para preservar os cisnes de pescoço preto, coscorova, que é um cisne branco. Eu já achei 226 espécies de pássaros. Alguns deles, como a cigonha de cabeça preta, o tuiuiu, nidificam nos ninhais do Pantanal, depois vêm para aqui. Tem pássaros, tem marrecas que vêm da Patagônia, Argentina, depois vêm para aqui. O
Bosque de Umbus recebe até 100 visitantes por dia. Por isso, o apelo é renovado a cada um. Não tire nada além de fotos. Não deixe nada além de pegadas. Nossa próxima parada, Santana do Livramento e Rivera. Cidades irmãs que levaram um ilustre filho da terra, o jornalista Nelson Basile, a criar a expressão que melhor define este lugar: Fronteira da Paz. Aqui quase não se percebe os marcos que definem o território. Os dois países se unem por uma rua, uma praça. Mas a fronteira que une povos e economias também enfrenta problemas ambientais. Seguimos para Dom Pedrito, município de 47 mil habitantes, principal produtor de arroz da região da Campanha e um dos maiores do Rio Grande do Sul. A expansão das lavouras nas últimas décadas trouxe junto uma ameaça aos rios da região. Devido à retirada das encostas que freavam o fluxo de água, né, as matas ciliares que freavam o fluxo de água, e hoje a chuva bate e já corre para dentro do leito do rio, formando as cheias, né? Este é um dos exemplos mais comuns da agressão que sofre o Rio Santa Maria. As bombas clandestinas que retiram a água do rio para irrigar as lavouras de arroz. E isso cria um conflito porque praticamente se retira toda a água do rio, ou em grande quantidade. Com isso nós retiramos a possibilidade de sobrevivência de toda a ave e fauna, de outros animais, mamíferos, enfim, de toda a cadeia. E após alguns meses, nós retornamos essa água de novo para o rio, inclusive trazendo uma grande quantidade de contaminantes que foram colocados sobre esses campos. Isso realmente é bastante preocupante. O Rio Santa Maria nasce no Uruguai e atravessa o sudoeste do Rio Grande do Sul, cortando vários municípios que vivem da cultura do arroz. E ecologicamente ele tem uma característica muito grande porque ele tem hoje ainda resquícios de ecossistemas típicos desta área e que são muito diferenciados do resto do estado e muito diferentes do Brasil também. É uma região de campanha com ocorrência de matas ciliares e também com as áreas de banhados, áreas alagadas e que hoje praticamente estão em quase toda a região já em risco de extinção. Nós estamos colocando para o produtor que ele tem que deixar de ser simplesmente produtor e passar a ser empreendedor, porque o mercado hoje exige isso. E nós estamos entrando com exemplos já muito bons de gestão ambiental na propriedade rural. E é justamente isso que você vai ver daqui a pouco. Um exemplo de produtor que resolveu investir na proteção do meio ambiente e garante que dá lucro. Uma viagem aonde você vai conhecer as riquezas de um país deslumbrante. Tradições, belezas naturais, fauna, as delícias de cada região. Via Brasil, com Celso Freitas, de segunda a sexta, 7h30 da noite. Fantástico. Reapresentação na Globo News, domingo para segunda, 00:05. A prova de fogo e de resistência de Armínio Fraga. A queda de braço entre Fernando Henrique Cardoso e os governadores. E o Grammy, Oscar da Música para Gilberto Gil. No Globo News Painel desta semana, uma aula de política, economia e música. Globo News Painel. Excepcionalmente com Sidney Rezende. Neste sábado, 11 da noite. A Fazenda Santa Ernestina, em Dom Pedrito, prova que é possível harmonizar produção agrícola e conservação ambiental.
A propriedade, que tem 1.200 hectares, produz arroz e mantém um rebanho de 500 cabeças de gado. A mata nativa foi mantida como reserva legal. A caça e a pesca estão proibidas. A água para irrigar as lavouras de arroz é retirada de barragens próprias, através de bombas acionadas por cataventos. Todo o lixo é recolhido e depois separado para reciclagem. As áreas de plantio estão distantes do rio Santa Maria e o uso de agrotóxicos foi reduzido com tecnologia e períodos de descanso da terra. Foi preciso um treinamento ferrenho em cima das pessoas, né? Todas as etapas do trabalho dentro da empresa foi feito um estudo prévio, né? Para se ter uma noção de como fazer sem agredir o meio ambiente. A preocupação que eu tenho que ter com a preservação do solo, com a preservação do meio ambiente é muito grande, porque eu estou tirando do meio ambiente, eu tenho que dar na mesma quantidade. Você sabia que Brasil e Argentina estão separados por um rio e que o rio se chama Uruguai? A partir de agora você acompanha a gente de barco para conhecer um pouco mais sobre o rio Uruguai. Já na saída encontramos o pior inimigo do rio, o lixo. Mais adiante, chega pelo rádio outra informação. Nossa está praticamente toda desmatada. A derrubada das matas ciliares que protegiam o rio para dar lugar às pastagens e às lavouras. Existe algum projeto visando a recuperação dessas margens do rio Uruguai? Sim, nós temos hoje no campus universitários 2 aqui da PUC, em Uruguaiana, alunos pesquisando nessa área. Nós temos um projeto de testar formas diferentes de como iniciar o reflorestamento. Para reflorestar uma área como esta, o ideal seria que tivessem árvores nativas que pudessem ser utilizadas como sementeira, digamos assim, como produtoras de semente de plântulas para recuperar. Este também é um dos sérios problemas que afligem o rio Uruguai. As bombas que tiram água do rio para irrigar a lavoura de arroz. Uma bomba como essa chega a retirar 1.000 litros de água por segundo. Junto com a água, as bombas levam peixes pequenos, que deveriam crescer, povoar o rio e garantir a sobrevivência de pescadores. 4 quilos, uma piava de 6 quilos e um patinho de 3 quilos por aí. Apesar de tantos problemas, o empenho de brasileiros e argentinos promete mudar a situação atual do rio Uruguai. Eu creio que os países que integram o Mercosul deveriam se unir e fazer com que a legislação que está sobre o rio Uruguai, principalmente na parte ambientalista, fosse unificada. Creo que essa é uma das grandes metas que tiene que tener el Mercosur, además de la... É uma das grandes metas, além dos fatores econômicos e culturais, administrar os recursos naturais conjuntamente. Manejar em forma conjunta todos os recursos naturais que são comunes a nossos países. Os ecologistas garantem que a luta vai continuar para que o Uruguai possa continuar sendo chamado como os índios o conheciam, o Rio dos Pássaros. Parece simples, é só aplicar a legislação. Se nós fizermos isso aliados a uma grande campanha de educação ambiental que atinja toda a população, nós podemos não só salvar, nós podemos preservar, fazendo com que esta riqueza seja mantida para o próximo século. Eu tenho filhos, meus filhos também terão filhos e eu gostaria que eles usufruíssem desse rio como eu usufruí quando criança, quando adolescente. Nos rios está a sobrevivência da natureza e de muita gente. Vamos proteger este tesouro que é a água e todos os recursos naturais que dependem dela. Vamos cuidar das nossas fronteiras, onde a paz une os caminhos dos povos. O Globo Ecologia fica por aqui. Até a próxima.